Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de integração social. Você está participando dessa sequência de estudos que vai finalizar com o seu batismo, ok? E você está sendo acompanhado por um consolidador que é também um integrador. Esta pessoa é a pessoa responsável em acompanhar você nesses passos principais na sua caminhada cristã até o dia do seu batismo. Fique atento ali aos eventos que vai acontecendo, as convocações, os convites que ele fizer, e haverá um evento muito importante para a sua caminhada, um evento de suma importância para o seu aprendizado. Fica ligado em tudo que está acontecendo nessa parte da sua história e vamos caminhando com o Senhor, amém? Se prepare para o encontro com Deus, que vai ser algo tremendo na sua vida. Sigamos os estudos e Deus te abençoe. O cristão contra as propostas do mundo. Primeiramente, gostaríamos de ler com você Salmos de número 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quando a Bíblia menciona a palavra mundo, pode estar se referindo a três conceitos distintos. Primeiro, mundo no que tange a todas as pessoas do planeta. A esse termo, a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso quer dizer que mundo no que tange as pessoas, Deus ama, Deus tem um imenso amor pelas pessoas e no seu desejo maior é salvar essas pessoas mediante cada decisão de cada pessoa que habita nesse mundo, que é de forma voluntária, que é de forma participativa, ou seja, e como Deus expressa esse amor? Dando o seu Filho para morrer por essas pessoas, pagando pelos pecados delas. E tudo que essas pessoas do mundo precisam fazer é aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. A outra palavra que define mundo é no que tange ao mundo geográfico, o espaço, o planeta. A esse diz o seguinte o Senhor, Salmos de número 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Existe, porém, uma terceira palavra que simboliza mundo, que é o sistema iníquo governado por Satanás que opera no coração das pessoas. A esse diz a Bíblia, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, porém, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz: porque sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nesse estudo, vamos nos referir ao terceiro termo, pois o sistema pecaminoso é a porta larga e o maior caminho para as trevas e principal escarnecedor de princípios da palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Vamos primeiro analisar o que está em Salmos 1. No primeiro trecho de Salmos 1 vai dizer que são felizes aquelas pessoas que não andam segundo o conselho dos ímpios. Nesse trecho, a palavra de Deus nos apresenta três tipos de pessoas perigosas que estão sob a influência do mundo. Primeiramente, o ímpio. Segundo, o pecador. E terceiro, o escarnecedor. O que é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que defende e propaga valores contrários aos estabelecidos por Deus. Ele tem aversão à fé e a Deus e preza em viver os prazeres da carne como vícios, prostituição, violência, falcatruas e tantas outras maldades.
No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 25, diz: não temas o pavor repentino, nem a investida do ímpio quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Salmos 9,17 diz o seguinte: porque o ímpio será lançado no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas vamos ler também Salmos 37, versículo 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. O segundo tipo de pessoa perigosa é o pecador. O pecador é aquele indivíduo que pode não ser ímpio, mas peca por ignorância. Apesar de ser uma pessoa boa e guardadora de princípios de honestidade, bondade e fé, ainda é uma pessoa pecadora, pois não desenvolveu a sabedoria de Deus e não sabe como agir diante dos problemas da vida. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A terceira pessoa perigosa da qual você não pode dar ouvidos é o escarnecedor. O escarnecedor é alguém que às vezes pode ser até conhecedor da palavra de Deus, mas, tomado pelo orgulho, soberba ou outro sentimento, escarnece de coisas que são santas, fazendo-se igual ao ímpio ou o pecador. Escarnecer é zombar, desprezar ou desonrar algo. E a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado aquele que não anda nem segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Com isso, temos aqui 3 conselhos importantes para você que é novo decidido. Primeiro, não ande segundo os conselhos dos ímpios. Precisamos entender que o ímpio não tem conselhos bons, pois uma árvore má não pode produzir bons frutos. A natureza do ímpio é completamente má. Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo 23 e Provérbios capítulo 10, versículo 11. O segundo conselho é que o novo cristão não pode se deter no caminho dos pecadores. Se deter no caminho dos pecadores é o mesmo que deixar de aprender sobre Deus e preferir mergulhar na escuridão da ignorância. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4,7 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Já em João 5,39 diz a palavra de Deus: examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O terceiro conselho para o novo decidido é o de não se assentar na roda dos escarnecedores. Sentar-se na roda dos escarnecedores é o mesmo que participar de conversas que estejam desconectadas da palavra de Deus, tais como fofoca, politicagem, zombarias, bullying, heresia, algazarras e tantas outras situações que estão fora dos princípios da palavra de Deus. Mas o Salmos 1 tem um conselho para aquele que está no caminho da fé. Por exemplo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita sempre nela, ou seja, de dia e de noite. O que é meditar na lei do Senhor? Como fazer essa meditação? Com certeza não é subir em uma montanha, fazer posição de yoga e meditar no sistema budista. Meditar é processar pensamento, refletir sobre o que você viu, ouviu e leu na igreja ou em casa através da sua leitura da palavra de Deus. Precisamos aprender então com o camelo. O camelo come sua ração, mas não engole tudo de uma só vez. Ele vai ruminando aos poucos até consumir de maneira firme e bem processada toda a comida. Assim devemos fazer com a palavra de Deus. De nada adianta você ler a Bíblia toda e não praticar nada dela. A melhor leitura é feita com o processamento de pensamentos, ampliação de entendimento, e isso se consegue meditando na palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 até o versículo 16 diz o seguinte: persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá.
Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu proveito seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meditação orando a palavra. Uma forma bem eficiente de meditar na lei do Senhor é orar a palavra e declarar suas promessas em sua vida. O judeu sabe muito bem como fazer isso, pois fazem disso uma coisa constante. Quem ora a palavra declara sobre si o que a Bíblia diz que ele é, o que a Bíblia diz que ele pode e o que a Bíblia diz que ele tem. Uma grande consequência daquele que dá ouvidos à palavra de Deus e medita nela e faz dela sua prática de vida é ver a prosperidade através da palavra de Deus. Está lá em Salmos, de número 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Quem deseja prosperar na vida precisa fazer da palavra de Deus um guia prático para suas decisões diárias. Se dar bem na vida exige alguns quesitos importantes. Por exemplo, praticar a palavra de Deus. O Senhor disse a Josué capítulo 1, versículo 8, não afaste da tua boca a palavra desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. A segunda decisão que precisa fazer é ter a coragem de dizer não ao sistema iníquo do mundo. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Tiago 4, versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, porém, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E uma terceira coisa que a pessoa que deseja prosperar em Deus precisa fazer é ter prazer nas coisas de Deus. Salmos 37, versículo 4 diz, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o tudo fará. Concluímos esse estudo dizendo que tanto o ímpio quanto o pecador serão condenados. O ímpio será condenado pelo mal que praticou, e o pecador pelo bem que rejeitou. Tanto o ímpio quanto o pecador precisam se arrepender para poder ter acesso ao perdão e à misericórdia de Deus. O cristão de verdade não pode dar ouvidos nem ao ímpio, nem ao pecador. O ímpio, por não ter interesse no conhecimento de Deus, e o pecador, porque é ignorante em relação ao conhecimento de Deus. Provérbios 28, versículo 9, diz, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será amaldiçoada. E por hoje ficamos por aqui. Na próxima semana tem mais estudo para você. Responda às atividades e envie para o seu consolidador, que é também o seu integrador social. Deus abençoe e nos veremos no culto de adoração ao Senhor. Te vejo lá.